Salve, salve família, salve, salve. É, durante esse movimento do despertar, durante esse movimento do acordar, a gente começa a ver algumas questões de dons. E às vezes a vidência como um desses dons. Uma vidência que ela é guiada pela própria intuição. E existem graus, a gente pode falar assim que existem graus. A evidência e a clareza, o conteúdo, a qualidade, a quantidade de informações vai variar muito. Às vezes simplesmente com a necessidade do momento, ou às vezes variando com a necessidade do despertar. Existe um momento durante a caminhada espiritual, um momento onde o ego ainda está ali, um momento em que o ego se esconde de uma forma que ele fica tão sutil, tão sutil. É um momento em que aquela percepção do silêncio, ela já existe. E aquele ego, ele tá tão... A ilusão, a camada da ilusão já tá tão fina. Aquele ego já foi tão purificado que fica quase impossível de ver. Mas isso também é uma armadilha desse estado de percepção. Entende? Ali ainda no quinto chakra, no laríngeo, o ego aparece mais uma questão do eu sou o silêncio, eu sou o observador que vê o silêncio. E essa questão do observador silencioso, aquele momento da caminhada onde já existe a percepção do silêncio, já existe um ego iluminado, essa sutileza da forma como esse ego se esconde, porque no sexto chakra é um momento onde o ego, nesses chakras mais sutis, são os momentos onde o ego já está de certa forma mais purificado, mais refinado, até mesmo treinado a partir da consciência.
que é como se fosse um processo de fusão, mas ainda existe uma dualidade, ainda existe uma coisa separada. O observador silencioso, ele ainda é algo separado do silêncio, ele ainda é algo separado da mente, ele ainda é algo separado da consciência. E a abertura, o processo final, entende? Eu vejo assim como se o observador silencioso, ele já chega naquele fim da busca, chega naquele, termina o buscador, onde já não existe mais a busca e o buscador, mas ainda existe aquela sutileza do próprio ego de ver o silêncio. Mas esse próprio ver o silêncio, ver o barulho, ainda diz de um ego separado e dual. O momento final, o momento real, em que a verdade é, em que o amor é, acontece justamente no momento em que não existe mais a separação entre o silêncio e o observador silencioso. O verdadeiro findar da busca, a verdadeira conclusão da iluminação, a verdadeira dissolução da ilusão acontece no momento em que o próprio silêncio consome o observador silencioso. E eu sei que esse vídeo aqui não vai fazer sentido para muita gente, porque é de um momento muito mais à frente nessa busca, nessa caminhada. E para que o que está sendo dito aqui possa realmente virar a chavinha, possa realmente servir como o gatilho final do despertar, quem está assistindo isso precisa já estar com tudo alinhado, precisa de um alinhamento muito grande para compreender essa questão. O entender que o fim da ilusão é ver que nunca existiu uma ilusão, e que existir uma ilusão é parte da ilusão. A morte do ego, a morte da busca, acontece quando a gente percebe que o ego não precisa morrer, porque não existe nem mesmo um ego para morrer. Só o que existe, só o que é real, só o que é o silêncio. Esse silêncio anterior ao observador, esse silêncio anterior ao próprio silêncio. É esse o silêncio que vai consumir tudo. Esse é o silêncio que consome a ilusão, que finda a busca, que conclui o processo. Esse é o silêncio que mostra que nunca precisou existir uma busca, porque esse silêncio já estava aqui. Esse é um silêncio que consome o próprio silêncio, é um silêncio que consome o barulho. É um amor que não depende do amor. Mas entenda também que
A dificuldade de falar disso é justamente disso. Para falar do sair da ilusão, a gente precisa criar uma ilusão para sair. Para falar que precisa morrer o ego, a gente precisa criar um ego para morrer. E esse é o final da busca. Esse é o processo último da verdade da iluminação. Salve.